Olá, muito bom dia. Seja todos muito bem-vindos. Como estão aí com vocês? Hoje começando mais uma live com o tema Como você se sente quando você se expressa nos seus relacionamentos. E ao final da live teremos o nosso envio de Reiki mais a meditação. Então, vou estar chamando a minha companheira Luísa aqui para começar a nossa live. Peraí. Vamos esperar ela entrar. A gente está começando, eu falando. Oi, Bom dia! bom dia, tudo bem? Tudo certo. Eu estava falando que o tema da nossa live era como você se expressa, como você se sente quando você se expressa no relacionamento, nos seus relacionamentos. Tema bom, Então, hein? Muito bom. será que a gente para se observar quando vai se expressar? Então, eu tenho uma experiência assim. Eu preferia passar mal do que comunicar o que eu estava sentindo e o que eu estava querendo nos meus relacionamentos, seja, né, com o marido, seja com a família. E aí, mas eu percebi depois nos processos terapêuticos e no processo de autoconhecimento, Eu nem porque percebi, daí Flor. não percebi. Eu acho que agora a gente vai falar um pouco mais de apego. Eu tenho apego evitativo. Eu nem achava que era um problema, porque eu não estou envolvida emocionalmente. Eu só desligava emocionalmente mesmo. Então, cada um tem um mecanismo de defesa, né? Tem uma forma de lidar. Sim. E assim, vai comer pelas nossas estruturas, porque como você tem a estrutura oral, né? Quem tem a estrutura de traços de caráter oral, ela sente demais, né? Ela é uma pessoa que sente muito, todas as emoções possíveis. A minha estrutura já não é tão assim, apesar de eu ser também cheinha, mas a minha estrutura principal é a psicopata do traço de caráter, né? Que é os ombros largos, né? Mais largos do que o quadril. É pouca, assim, mas tem. Então, eu sou uma pessoa que eu consigo, com muito mais facilidade, não me permitir certas coisas, porque eu consigo sair das situações por estratégia. Então, eu não fico tão emocionalmente envolvida, né? Eu prefiro desligar essa parte, que para mim é muito mais fácil, fingir que não está acontecendo nada e manipular de outra forma, Hum, para não sofrer. Isso toda a gente faz, gente, com mecanismo de defesa, para não sofrer. E eu uso, como eu sou uma pessoa dramática, não sei se vocês perceberem que eu sou muito artística, eu uso a arte para me expressar. Então eu me programo para fazer aquilo para causar uma reação. Tudo maquiavélica. é articulado, né, por causa do mecanismo de defesa. Então, a gente pode se observar também quando a gente está em grupo, né? Como que a gente se expressa. É um tipo de relacionamento também. Como que a gente se sente, né, ali. No meu caso, eu sentia dor de barriga, sentia ansiedade, sentia um monte de sensações, né, que a gente, se a gente não para se observar, ou não se observa, a gente acaba dizendo, foi a comida que me fez mal, foi isso que me fez mal, só que a gente não para observar que tudo é um gatilho para acionar uma emoção, às vezes até a dor no físico, como vinha em mim, né, dor de barriga, dor de cabeça, dava uma baixa de energia, assim, que eu precisava deitar, dormir, e ficava mal mesmo, Eu também antes de... Também já passei por essas questões, mas eu digo que eu conseguia disfarçar muito bem. Mas, assim, por conta de aspectos da minha infância, meus pais não eram pessoas que chegavam para trazer um conforto de você falar suas emoções. Uhum. Eu também não foi isso apresentado para eles. Então, sempre foi dito que, meu Deus, está fazendo drama. Bom dia, bom dia. Tá fazendo drama. Tudo na minha família é tipo, tudo muito drama, né? Porque não pode ser assim. Porque tá chamando atenção. E eu sempre fui muito... eu, né?
Tudo bom, meu amigo? Ele sabe que eu sempre fui muito. E eu trago essa dificuldade de alma de que eu sou excêntrica, gente. Desse, eu já sou assim adulto, imagino como criança, né? Então eu tinha certas coisas que parecia que a gente, por que eu não posso me expressar? Por que eu não posso simplesmente sentar e chorar no meu supermercado? Por que eu não posso simplesmente fazer um drama? Por que eu não posso ser alegre e feliz? Por que eu não posso saltitar e brincar? Porque eu não posso isso. Depois de um tempo, de todo mundo dizer para você, você não pode, você não pode, você não pode, eu vi cair também, então eu não posso. Só pode quando faz a alegria dos outros, né? Ou eu criava outro mecanismo de defesa, que é, já que é para ser assim, então, quando eu sou incisiva, né? Falo mesmo brava, todo mundo me escuta. Então aí eu não tô fazendo drama, eu estou brigando, me defendendo. Aí eu ia de uma polaridade a outra, né? Quase uma, né? A gente ia dar, ai, fofurinha, brincadeirinhas e tudo bons, a ser agressiva. Eu não tinha o meio termo, porque eu não fui É que a gente, educada a trazer essa regulação fluida de emoções. Ou me autorregular nas minhas emoções, né? Porque sempre tinha uma coisa que estava errado. Até quando, né, você falava incisivamente também estava errado. Porque chega um tempo, né, que você fica brigando, isso também está errado. E aí vem das características, porque se você, por exemplo, é filho único, geralmente chama mais atenção porque os pais ficam ali atenciosos só com você. Se você é primogênito ou primogênita, né? Você tem um perfeccionismo muito forte colocado pelos teus pais. Por quê? Porque você tem que ser o exemplo, que era o meu caso. Eu tinha que ser o exemplo para outros. Então, eu tinha que negligenciar os meus sentimentos. Não, não fui ensinada a me autorregular para poder dar exemplo para o outro. De força, de exemplo, de tudo, né? De ser o exemplo. E quando a gente está sendo mais filho do meio ou caçula, já tem essa coisa, porque não, ó, meu irmão, você pode fazer assim. Olha, você pode ser assim. E ainda mais se você é caçula, você fica, não, já erramos no primeiro e no segundo, gente. Deixa o terceirinho ficar tudo bom e tudo bem, tá tudo bem fazer e acontecer e estrelar. Essas coisas também. Existe um livro muito bom, que é o do Dr. Kevin, que é filho mais velho, filho do meio, caçula e filho único, que fala muito de ordem de nascimento e esse tipo de grau que é depositado de a gente não conseguir se expressar. E o grau de responsabilidade de cobrança pelos pais por conta dessas ordens de nascimento, né? E eu tive que aprender as duras penas, né? Como me expressar, porque para mim ser muito incisiva e chocar a sociedade brasileira, já que eu gosto de chamar a atenção, não me incomodava, se ia doer. Também, e aí depois eu ia para outra polaridade, ia ser muita alegrinha, palhacinha de circo, porque eu gostava de trazer alegria, mas na hora de é que a mostrar gente, habilidade, de jeito nenhum. Essa parte não, essa parte minha eu disse tanto pra mim, desse tanto esse comando pra mim que não existia, que eu passei a acreditar na mentira que eu mesmo contei. é que a gente foi ensinado desde cedo a não sentir, né? A não expressar o que estava sentindo. Ah, se você sente raiva, você não pode surtar na frente de ninguém. Deus me livre. Você não pode mostrar irritação, não pode chorar, vai se esconder para não se expressar. E aí, como é que outro vai saber como você está se sentindo se a gente não expressa aquilo? Porque tem pessoas que até tentam se suicidar por conta, tipo assim, eu não consigo nem me expressar com ele porque eu estou tentando livrar a pessoa de sentir como que eu vou estar. Então, tipo, se eu colocar minha raiva e expressar ela, a outra pessoa vai se retrair ou vai, depende como ela vai se sentir, e aí depois vem o sentimento de culpa em quem está Eu se expressando. sobre o meu descontrole e como vai ser. E o pior, porque às vezes eu tenho controle sobre o meu descontrole, então ok, assim, isso eu já sei, então eu vou me autocontrolar. Mas eu não tenho Uhum. controle sobre a reação do outro sobre os meus descontroles e as minhas fragilidades. Aí é surto, né? Para quem é perfeccionista, para quem traz essa questão muito de não mostrar vulnerabilidade, o que foi ensinado para isso.
que isso é feio, que isso é negativo, que isso nananã, nossa senhora, aí realmente é o combo perfeito para que você fique mais e mais ainda. E claro que existe famílias que acolhem muito aquela vulnerabilidade, e aí você também se acostuma a nunca ser forte. Porque eu Sim. já vi isso acontecendo, nossa senhora. A pessoa tá tão acostumada a só ser fraquinhas, a só ser fraquinhas, a só ser fraquinhas, que a pessoa coloca na mente dela que ela não pode fazer nada. De que ela tem que ser sempre a fraca para vir alguém salvá-la. Isso também é extremamente perigoso, porque você nunca pode. A gente, infelizmente, a gente aprende muito por polaridade, né? Ou de esquecer, não ter sentimentos, ou de ser extremamente brava, ou de ser só extremamente alegre, ou só ser uma coisa. A gente é multifacetada, nós somos diamantes, né? Temos várias facetas, né? Mas eu estava até lendo um livro, que é o livro do Osho, sobre vulnerabilidade, sobre intimidade, e ele fala que a intimidade é algo que é muito natural quando a gente nasce. E as pessoas que conseguem, de fato, meditar, ficar, né, dentro, se recolher dentro de si mesmo, se reconhecer dentro de si mesmo, são as pessoas que não têm medo mais de chorar na frente dos outros, porque ela está conectada com ela, de mostrar que é fraco, e tipo, o fato, eu digo que a minha busca foi bem por aí, porque o fato de eu vir para a internet, gente, eu seria o pior lugar do mundo para isso, né? Mas para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, porque vir para a internet e ser totalmente eu, na minha loucura e na minha excentricidade total, foi a melhor coisa que me aconteceu. Claro que eu passei por alguns processos, e vários, nossa, eu passo até hoje por processos terapêuticos. Mas não adianta você passar, e eu sempre digo isso, não adianta você passar por 5.000 processos terapêuticos se você não exerce isso na sua vida. Não adiantou de nada, você só está sabendo qual é o problema, mas você não está ajudando a si mesma. Ajuda ali naquelas primeiras camadas, porque você soube, ganhou aquela consciência, mas se você não está fazendo diferente, você não aplica o que você aprendeu nas terapias, ou o que você curou nas terapias, para mim não faz o menor sentido. Eu sei que tem gente que É fica que só tem na que parte. colocar em prática, né? Não tem o menor sentido, gente. Para que você faz terapia se você não coloca em prática? Porque aí eu tenho que fazer um outro processo terapêutico para botar em prática o processo terapêutico que eu aprendi. Enfim, né? É algo que para mim não faz, de jeito nenhum, não faz sentido. E acho que é por isso que os meus processos terapêuticos dão tão certo, porque eu aprendi hoje, eu olhei hoje para isso, no outro dia eu já estou me expondo. Então é uma característica muito positiva da minha parte, e detalhe, eu me exponho na internet. Tudo bom, querido? Então, eu digo que a internet me ajudou muito, por quê? Porque eu aprendi porque eu preciso elaborar conversando, porque eu trago essa característica de temperamento, que é o sanguíneo, que é o ser falante, o influente. Então, eu vou falando sobre a questão, eu vou trazendo aquela questão, eu vou exercendo. Então, se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que rir, eu vou rir. Se eu tiver que ficar puta, eu vou ficar puta. Se eu tiver que xingar, eu vou xingar. Se eu tiver que coisas, vai ter. Obviamente que apareceram na minha vida particular pessoas, em especial, teve uma que teve muita paciência comigo. Sempre tem, né? A gente sempre tem uma que marca a gente nesse sentido de ter muita paciência com você. De ensinar para você ter paciência, por quê? Porque a pessoa era duas pessoas fora totalmente de controle. Essa pessoa que era totalmente do confronto e de que tudo tinha que ser conversado, confrontado, mesmo que isso causasse muita dor e sofrimento. Então a pessoa não tinha medo de botar dedo na ferida, porque ela era oral também, né? Ela tinha que saber, o controle dela era por saber o que o outro estava pensando, sentindo e aquela coisa. Aí não, vou falar, tá ficando doido? Tudo bom? Nunca falei pra ninguém, vou falar, vou me confrontar. É que quanto mais a gente se permite a sentir, mais a gente permite o outro a sentir também, né? Mas aí, Então, essa pessoa ela é totalmente desregulada porque ela chegava a ser extremamente invasiva, que era a pessoa assim, eu achei que o tom de voz não está combinando. Vou bater na sua casa, então a gente precisa de uma DR. Eu falei, gente, como assim tá falando doido? Porque não existe isso. Sabe aquela coisa assim que a pessoa é polaridade, gente? Não, eu tô achando que
a sua respiração, porque sim, passe-me, existe pessoas, sua respiração está diferente. Algo aconteceu, eu fiz alguma coisa, algo aconteceu, me conte. Eu fiz, gente, meu Deus do céu. E isso era uma coisa que eu não era habitual em mim. Só que a pessoa extrapolava. E eu estava aqui, né? Cada um dentro da sua polaridade. Aí eu aprendi com essa pessoa a surtar. E ela não se importava. Fui me autorregulando, claro, que com fundo de terapia. Eu fui, calma, eu não posso falar agora, porque eu não dou conta. E eu falo daqui uma semana, a pessoa ficava. Se a pessoa respirar já era um caso, ela tem que esperar uma semana para me ouvir falar, ela estava em surto psicótico também. Até que essa autorregulação foi ficando, porque a pessoa brigava, as emoções era tudo muito visceral, enquanto as minhas eram eu não quero saber, depois eu vou para o... Até que foi Vai se recolhendo, né? A sintonia foi tanto que eu falei, olha, para você aprender a lidar comigo e com os outros, já que eu tenho essa mente estratégica, eu acho que seria melhor para você ser ouvido, você chegar nesse approach. O que é que você acha? A pessoa parava e pensava. Olha, mas você precisa falar assim, assim, assim. Você precisa me dizer. Gente, eu fiz cada coisa com essa pessoa. Eu conversava. Antes de eu conversar, eu mandava textão. Pessoa super de boa. Mandava carta. Gente, eu cheguei a mandar carta. Mandar carta. Eu cheguei a mandar áudios, podcasts de 17, de 15 minutos. Gente, eu cheguei ao ponto de fazer um vídeo, subir no YouTube, link privado e mandar a pessoa. Porque eu não tinha como me expressar. Eu queria me expressar. É a forma que você sabia lidar naquele momento, né? Mas eu não podia, eu não tinha coragem de me expressar na frente da pessoa, porque eu sabia que ia ser interrompida. E eu não queria ser interrompida. E naquele dia que eu fiz o vídeo, eu chorei no vídeo. Depois eu parei, assisti o vídeo, eu fiz, gente, que loucura. E a pessoa assistiu o vídeo certinho, bonitinho, ó. Anotou. E depois me confrontou? Não. Me mandou um áudio. Eu fiquei, gente, meu Deus. Aí eu parei e pensei, gente, a gente é doido. Duas pessoas malucas. Como é que pode? Dois insanos. Gente, uma pessoa manda... Mas funcionou. Dentro dessa questão, funcionou. Até que chegou um tempo que era assim. Olha, se tornou tão natural e acabou ficando tão saudável que era assim. Olha, gente, minha amiga chegou para mim e disse para mim hoje que eu sou uma pessoa que eu faço com doce. Eu faço isso, a pessoa sair de onde estava. Eu lembro que a pessoa estava no supermercado, estava numa fila. A pessoa saiu e fez, me conte sobre isso. Vamos ver isso aí. Você acha que não sei o quê? Porque eu digo que era uma insegurança real, assim, de existencial em mim. E a pessoa fazer a mesma coisa. Mas é porque eu estou dizendo, nem todo mundo tem essa sorte de trazer essa pessoa que tem essa paciência de... Às vezes a gente tem, né, gente? A gente que não percebe. Que tem um amigo, tem uma amiga, tem uma pessoa que está ali do lado e atura as nossas maluquices, porque a gente sempre acha que ninguém vai aturar a gente, ninguém vai entender a gente. E isso é a dificuldade da nossa expressão. É achar que as pessoas vão embora porque a gente é como a gente é. Primeiro passo a gente não consegue. Depois, para a gente criar justificativas para não conseguir, é de que ninguém vai aceitar ou que vai entender a gente. É que a gente fica na expectativa, né, de como o outro vai reagir quando eu vou falar isso. Só que, e aí fica se segurando. Às vezes foi tão simples você falar que, tipo assim, a pessoa dá uma resposta totalmente diferente do que você estava esperando, e aí você fica, né? Nossa, era só isso? E eu sofri tanto para me expressar. E aí, porque a gente fica sofrendo antes, o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai achar, só que a gente não para observar o que eu vou achar. É a minha verdade, o que eu vou estar falando, o que eu vou estar expressando ali naquele momento, né? E aí vem todo esse sofrimento anterior antes de se expressar. E fica naquela dor. Quando eu me tornei mãe, eu fui mãe muito cedo, com 21 anos. Quando eu me tornei mãe, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu acho que foi por isso que eu consegui chegar até onde eu cheguei. Eu fiz assim, eu não vou repetir os erros do passado. Mas isso todo mundo disse, né? Não vou repetir os erros dos meus pais, dos meus avós.
Só que a gente não tem ferramentas para fazer diferente, né? Eu fiz assim, eu não vou fazer igual e eu vou arrumar um jeito de estudar, porque eu sempre fui muito estudiosa, no que de fato é importante para mim, de como é que eu posso fazer diferente. E aí eu comecei uma busca. Primeiro que eu tive depressão pós-parto, então eu não vou poder me comportar do jeito que os outros se comportavam. Certas coisas vão parar em mim. Então, eu era dois sofrimentos, tá? De meu filho chegar, acolher a dor dele, eu ficava, gente, meu Deus, daqui. Por quê? Porque pra mim era um incômodo tão profundo que pra ele era natural, gente. Pra aquela criança era natural, porque eu estava apresentando pra ela uma nova forma. Pra mim, era uma dor e um sofrimento ter que deixar que aquilo era natural. Ai, meu Deus, e assim, porque eu estudei, eu fiz, não, você tem que se comportar desse jeito, você tem que acolher desse jeito, a criança, ela é imatura nisso, ela não faz de propósito nisso e aquilo. Então, eu fui mecanicamente, e isso o fato de eu ter, né, ser perfeccionista, ser mais velha, trazer o traço de caráter do ser psicopata do traço de caráter, que faz essa questão da manipulação, de ter mais frieza, né? Porque né, eu tenho uma frieza emocional quando eu me programo para aquilo, então eu fui me programar para ser mãe. E como reagir emocionalmente. Então, eu vi que meu filho precisava de certas coisas que eu não tinha como capacidade para dar, mas eu tinha que me esforçar 7 vezes mais, 10 vezes mais, porque eu sei que valeria a pena para ele. Eu não fiz porque era legal, eu não fiz porque era confortável, eu não fiz porque, nossa, não, eu fiz porque era necessário como mãe. Então, no dia que eu descobri, por exemplo, que o seu filho te ama incondicionalmente, ainda mais sendo um menino, e que ele é o único homem que vai te dar e te suprir de um amor que você gostaria de receber de um homem adulto, isso é extremamente viciante. Isso é um poder, nossa, de mãe. E isso eu entendo porque muitas mães são que controla filho, que né, não consegue, porque realmente é uma devoção que os filhos têm perante as mães inenarrável, né? É aquele serzinho te ama de fato e é capaz de fazer tudo por você. E você tem que ter a capacidade de dizer, eu não posso fazer isso por ele. E aí vem sim o seu amor incondicional e não condicionado. Não. Ele não é o meu parceiro, porque eu vejo né, muitas mães falando, ah, meu parceirinho, ele não é o meu parceiro. Ele não é o meu amigo. Ele não é a pessoa que eu vou desabafar meus problemas. Ele não tem equilíbrio emocional para isso. Eu não estou tendo equilíbrio emocional, gente. Eu tenho que desabafar com uma criança de 3 anos. Pelo amor de Deus. Tudo bom, querida? Ele não é isso. Se eu tiver que fazer isso, vai ser com outra pessoa. Porque não vou fazer isso com ele. Então, eu aprendi a ter muito mais controle do que trazer, qual a informação que eu vou trazer, como me portar emocionalmente, de me expor. Não, eu fiquei brava com você, mas não foi por sua culpa somente. Ou porque as crianças sentem culpa por tudo. No dia que eu descobri que as crianças sentem culpa por tudo, às vezes eu quebrava um copo, ele vinha de lá com os olhos cheios d'água, a gente não tinha nada a ver com ele, mas ele é uma criança. Ele achava que aquilo era meu Deus, eu quebrei, a minha mãe vai sofrer. Eu fiz, meu filho, calma, não é sua culpa. Não é sua culpa, porque isso aconteceu por causa disso e disso. Eu errei nisso, nisso, isso. Outra coisa que eu fiquei, nossa, minha mãe e meu pai não quer dizer que errava. Eu fiz que, gente, como é que pode? E eu sempre falava pro meu filho, trazia a humanidade para mim mesma. Meu filho, eu errei nisso e nisso. Isso me ajudou em todos os outros meus relacionamentos. Porque se eu tinha aquela criança para treinar, que era programada para me amar, eu devo ter errado muito. Nossa Senhora, misericórdia. Porém, mudei muitos padrões familiares, trazendo isso porque tinha acompanhamento psicopedagogo, tinha acompanhamento psicológico, estava ali o tempo todo, né? Eu era aquela mãe, ainda sou, gente, extremamente coruja, né? Que estava ali o tempo todo, né? Fungando a criança. Ao mesmo tempo que eu dizia, não posso ficar assim, porque, nossa, essa criança não vai amadurecer. Gente, quem é maternidade, a gente vai fazer um dia sobre maternidade. Mas por que eu trouxe a questão da maternidade? Porque isso foi o ponto que me ajudou a trazer equilíbrio para eu me expor de certo jeito. Então, tipo, nossa, eu gostava muito de abraçar quando era pititica. Aí minha mãe era um pouco mais aversa a isso. Meu filho veio querendo o quê? Ser abraçado. E eu abraçava, às vezes eu abraçava ele e ficava, meu Deus,
Eu não quero mais um, não vou largar, porque não se trata de mim, se trata dele. Então, isso me ajudou a, sabe, e aos poucos me autorregulando, porque eu tinha que fazer por ele. Ah, é porque ele precisa disso. E às vezes eu ficava, gente, não, pelo amor de Deus. Ai, por que ele precisa disso? Aí eu sabia na minha cabeça por que ele precisava. Mas emocionalmente era extremamente angustiante para mim, porque foi algo que a mim foi rejeitado, né? Por É porque normalidade. ela fez, né? Ela fez o que ela sabia lá no momento, né? Exatamente. Eu não Só estou que tem. culpar, dizer, não, já passei dessa fase. É, Faz parte também. sim. Culpar mãe e pai. Ai, mãe e pai tem culpa de tudo? Tem. Eu, meu amor, todos os problemas, já disse para meu filho. No dia que ele precisar de terapia para falar mal de mim, eu pago, meu filho. Não tem problema. A gente paga a terapia mesmo para falar mal da mãe, porque ninguém é perfeito. Todo mundo causa trauma no filho. Normalizem isso. Você Sim. não é perfeito. Você tenta Sim. até onde você. E lembrando, os nossos filhos sempre são melhores que a gente. Então eu sou melhor na medida de que de amadurecimento. Porque você sofreu muito mais, aí você fica, nossa, eu sofri muito. Não vou fazer isso com meu filho. Certas coisas você conseguiu dar conta e passou para o filho menos. Aí os seus filhos vai passar menos para os filhos dele. E assim funciona. Então, por isso que eu digo que os nossos filhos sempre vão ser melhores, porque os traumas que a gente viveu, a gente muitas vezes não passa para frente, porque fala que até aqui vai. Eu estou dando exemplo porque emocionalmente, para mim, me expor, eu só conseguia fazer isso, e eu aprendi isso com ele. E depois de um tempo, eu comecei a fazer isso com todo mundo, conversar, falar, dizer que eu estava ruim. Como é que você tá? Tô sempre bem. Tudo bom, querida? Se eu tivesse com uma dor ou alguma coisa nesse sentido, pra mim era ok falar, mas assim, dizer que eu tô emocionalmente frágil, tá tudo É bem. que quando a gente fala que tá bem, a gente tenta fugir de explicar o que tá sentindo, né? E aí, se você falar, não, eu tô sentindo, eu tô triste hoje, a pessoa já vai, né? Já vai retrair. Como assim? E Como eu assim aprendi, ela tá expressando os e eu sentimentos? aprendi Porque até a gente. crianças expressam muito, né? Hum, Crianças, hum. não tô bem, mãe. Hoje eu tô triste. Hoje eu estou assim. Hoje eu estou assado. E eu vi ele fazendo, né? Eu disse, gente, é natural, né, pra gente se expressar assim desse jeito. Eu posso tentar também? Ih, menina, não passava nada. Mas até o dia que eu tentei. E hoje em dia, a pessoa perguntar, como é que você tá? Ah, eu não tô muito bem hoje, não. Estou assim, emocionalmente, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se quiser me ouvir. Mas assim, não tô desregulada. Mas não tá bem. Já chorei hoje, tá tudo certo. É sobre isso. Usei um floral, mas é isso. Que a gente precisa normalizar que nem sempre a gente vai estar bem, né? Porque tem a positividade tóxica que, tipo, você tem que reprimir a raiva que está sentindo, o pensamento negativo, tudo o que a gente julga que é ruim para não sentir. Mas se a gente sentir e deixar aquela energia ser extravasada, seja a raiva, seja o amor, seja qualquer sentimento e emoção, porque todas essas emoções fazem parte de nós. E aí, se a gente condena uma ou outra, a gente acaba se condenando e se reprimindo e não conseguindo se expressar. Saúde. E aí, porque a gente tende. Saúde. Porque a gente tende a olhar sempre para o lado ruim. Quando você falou dos pais ali, a gente sempre tende, porque todo filho é assim, como né, Sim. também você já comentou, a gente tende a olhar só para o que o pai e a mãe não fez. E o que eles fizeram de bom? Essa parte a gente não costuma olhar. E Eu vejo. reconhecer que o lado bom e o lado ruim também está em mim. Só que como a gente pode agir diferente de acordo com o que eles fizeram. E aí, não conseguia me expressar lá com meu pai. E agora eu deixo meu filho se expressar comigo? Teve um episódio comigo que meu pai sempre gostava de comer em silêncio. Só que aí isso eu achava ruim. E aí só que eu percebi que eu faço a mesma coisa. Eu gosto de estar ali me alimentando em silêncio. Só que eu só reconheci porque meu filho é todo tagarela. Sim. E aí, tipo assim, agora eu entendo o que o meu pai passava. Tipo, a gente tudo querendo se agitar, ria e tudo mais. Só que ele chamava atenção pra gente ficar em silêncio.
porque era a maneira que ele gostava de se alimentar, né? Almoçar ou jantar. Não, né? Por mais que você quisesse fazer diferente, porque para seu filho, como para você era natural ser de outro jeito, comigo e meu filho, a gente não se alimenta de leite. Nossa, a gente vai tagarela mais do que tudo nessa vida, porque eu converso mais do que nego do leite, não sei se vocês percebem. Mas assim, eu vejo também o lado positivo das coisas, porque eu sempre falo, né? Por exemplo, meu pai é uma pessoa, como eu falo muito de confiança, porque eu acho que a gente se expressar emocionalmente está muito relacionado com confiança. E eu sempre tive problemas de confiança, tá, gente? E eu não confiava em ninguém, nem em Deus. Esse era meu nível. Então, tipo, eu sou nível hardcore. Então, foi uma... Eu acho que toda a humanidade estava nesse ponto, né? Eu não Tá começando agora. confiava em ninguém, gente. Eu ainda não confio totalmente em ninguém. Nem, né? Só em mim mesmo. E olha lá, às vezes. Eu mesmo me traio. Eu sou no nível hard. Então, eu digo que confiança... Mas isso foi o que me ajudou a não ter confiança nenhuma em nada, em ninguém. Não ter fé em nada, em ninguém. Não acreditar em nada, em ninguém, por conta de coisas que me passaram, que todo mundo passa, me ajudou a criar estratégias para aprender que confiança, isso é algo que eu falo, isso, confiança seletiva. Eu consigo ver confiança no meu pai, porque meu pai, se eu falar qualquer maluquice de projeto, meu pai primeiro é me apoiar. Se eu disser, eu quero ser astronauta amanhã, e eu vou sair em busca de ser astronauta amanhã, ele vai, minha filha, tô com você. Acredito em você. Faça seu rolê. Se eu chego para minha mãe e digo, mãe, eu acho que eu vou ser astronauta de cabelo cor-de-rosa. Minha filha, você tá ficando doida. Você está ficando doida. O pânico bate. Então, eu não confio na minha mãe para contar as coisas que eu estou planejando fazer, porque ela vai me desacreditar por medo dela. Não se trata de mim, gente. Se trata dela. Já meu pai, se eu ficar doente, gente, os meus pais me amam, tá? Eu tô falando isso porque eu sei exatamente, eu tô dando confiança seletiva. Já meu pai, ele não consegue jamais ir no hospital me visitar. Ele não dá conta. Ele não consegue ir ali ver que a filha tá doente. Ano passado eu fiquei doente, fiquei internada. Meu pai falou comigo todos os dias. Ele fez vídeo chamado, mas meu pai não foi no hospital. Me vê. Por quê? Porque ele não dá conta. Novamente, se trata de mim? Não, não se trata de mim. Se trata dele, porque ele perdeu o pai dele na adolescência com 13, 14 anos. Ele passou por certas questões, perdeu o avô muito cedo também, porque era o avô que era considerado pai. Então, perdeu o pai dele também muito cedo. Perdeu pessoas, ele não dá conta. Eu vou exigir dele isso? Vou exigir que meu pai vá lá me visitar para cuidar de mim no hospital? Não, a confiança é seletiva. Significa que o meu pai me ame menos? Não, meu pai teve problema de dor de barriga, porque eu estava no hospital. Minha mãe foi me cuidar, não largou de mim, mas quase brigou com toda a equipe médica, porque também ela não dá conta, não ter essa frieza emocional de saber lidar, mas ela estava ali. Nem que esteja no surto, dizendo que ia tirar a menina do hospital, tirar dos fios, mas ela estava ali. Então, se eu tiver que ficar e esperar que alguém vá para me cuidar, para me defender ou fazer qualquer coisa nesse sentido quando eu estiver doente, com quem é que eu posso contar? Então, a confiança é seletiva. Eu não confio em ninguém para tudo. Não estou ficando louca. Mas eu posso confiar. É a mesma coisa eu chegar para uma criança e dizer, pague todas as contas da casa com 14 anos, com 12 anos, com 10 anos. A criança não tem essa maturidade. Obviamente que se a vida força ela isso, claro que ela vai ter que adquirir isso. Mas ela não traz isso. Eu vou confiar uma criança para isso? Não, gente, a confiança é seletiva. E como a gente aprende que a confiança é seletiva e que a gente não pode confiar no outro para certas coisas, isso dá uma liberdade porque você vê que não se trata de você. Você viu o que eu trouxe aqui dos meus pais eu gosto muito? Não se trata de mim. Se trata dele e das questões dele. Por amor, eu sei até onde eu vou, até onde eu não vou. Então, eu fico mais tranquila. Tem gente na minha... E eu também vou atrair coisas referentes aos meus pais. Eu vou atrair todos os meus amigos
geralmente homens, são pessoas que não dão conta quando eu fico doente, quando eu fico qualquer coisa, eu fico em surto, fico em pânico, fico, gente, é muito repetir o padrão. Já minhas amigas, tinha uma que tava grávida e falou, amiga, eu vou te ver, você tá ficando louca, tá ficando píssica. Por quê? Porque ela atrai o padrão da minha mãe. Então, eu fico, gente, nessa doença eu fiquei muito perceptiva nisso. Obviamente que eu tenho outros amigos que queriam pegar um avião do outro lado do país para dizer para me visitar e vir ficar comigo. Sim, me fez perceber certas coisas também, de que eu posso ficar ruim, porque eu também, por eu ser tão forte, né? Nossa, eu sou tão forte que no dia que eu fiquei doente, todo mundo ficou. Você não tá doente, não, gente, é brincadeira. Eu escutei isso de umas 3 pessoas. Quem disse? Você tá brincando com minha cara? Palhaça. Eu falei, não, gente, eu tô doente mesmo, tô internada, isolada no hospital. Muita gente bugou e fez, Luísa, se você tá ruim, se acontece alguma coisa com você, e você, né? Aí minha amiga chegou um dia e falou, você parece ter sido tão forte, né? Esse jeitão seu é tão assim, tudo bom, que no dia que você dá uma matinha, a gente fica... É brincadeira de criança pra ela. Aí eu tive que me confrontar com esse dizer, tá na hora de eu começar a ser mais frágilzinha pra todo mundo, dizer que sofro mais, mostrar os meus sofrimentos. Expressar, né? Se expressar aquilo que tá sentindo. E aí, hoje em dia, se eu tô com o dedo midinho doendo, eu chamo minha amiga e falo, amiga, eu estou sofrendo. Ela, o que foi meu dedo midinho? Eu não sei o que eu faço. Ai, meu Deus do céu, quebrou. Realmente, um dia desse aconteceu isso, tem uns 2 meses. Quebrou minha unha no meio. Eu fiz um drama. Eu já sou do drama, mas eu já sabia que eu precisava exercer isso da fragilidade. Mas eu fiz um drama. Eu vou meu manicure, inflamou meu dedo, como você pôde fazer isso comigo. Eu fui infligindo culpa em todo mundo. Todo mundo faz isso comigo, porque eu não posso fazer com os outros. Eu fui chegar pra todo mundo, como é que foi isso? Ai, meu Deus, menino, chegou 3 remédios aqui em casa. 2 pessoas fazendo massagem no meu dedo. Eu fiz, nossa, mas fica legal. Olha. É porque assim você expressa o que você tá sentindo e aí a pessoa reage da forma que ela consegue também, né? Sim. E aí, onde fica mais natural o nosso sentir, né? Quando a gente vai aceitando esse sentir, o outro automaticamente vai sentindo também o que ele vai começando a perceber também o que ele está sentindo quando você está ali ou pedindo ajuda ou, né, se colocando para ele. E aí vai ficando mais natural. Se a gente não viver no padrão dos nossos pais, quer dizer, a gente vive, né? Só que a gente pode agir diferente, né? Expressar e sim, não que eles não sentiam, né? E não sentem, só que eles expressam menos do que a gente agora, né? A gente pode normalizar esse sentir e expressar esse sentir a todo momento, sem medo de ser. Dá permissão, inclusive, para o pai e para a mãe do sentir, porque muitas vezes eu falo isso para minha mãe. Ah, porque não sei o que. Mãe, relaxa, eu sei que a senhora está na crise existencial, está sofrendo. Senta e chora. Nossa, eu falava muito isso. Teve uma época durante a pandemia que eu falava assim, mãe, senta e chora. Ih, mulher, nossa, mas que é isso? Só senta e chora, faz o seu drama pessoal. Não precisa fazer para mim não, mulher. Senta e chora. Já chorou? Ela... Depois de tanto que eu falava, que eu fiquei batendo na mente dela, ela, olha, quer saber? Eu acho que eu vou sentar e chorar mesmo. Aí depois de um tempo mais, meses, tá, gente? Depois de um tempo mais, ela, ai, quer saber? Chorei. Eu fiz mentira! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ela chorou! Aí vem eu sendo palhacinha para trazer a naturalidade. Gente, eu sei que isso é, para minha mãe, algo que, nossa, não posso fazer, não posso trazer, não posso mostrar. No dia ela olhou assim pra minha cara. Juízo eu não tenho, mas vai chorar! E fui lá e abracei. É que assim, quando a outra pessoa se expressa, seja através do choro, a gente sempre tende, vou lá consolar ela para ela ficar bem. Mas a gente precisa ir acolher e deixar essa energia sair, né? Independente do que você vai fazer. Só que eu percebo que fica num desespero de ver a outra pessoa, que a pessoa não sabe mais o que fazer. É só simplesmente deixar esse choro sair, acolher de acordo com o que ela precisa e viver aquela experiência, né? Tô triste, vou extravasar.
ela não é desse jeito. Minha mãe, ela não vai chorar na minha frente, ela não vai fazer nada disso. Ela me comunicar que aconteceu, eu fiz uma festa. Aí ela olhou pra minha cara e falou, você é doida, minha filha. Você está comemorando porque eu chorei. Eu falei assim, tudo bom, querida. Vamos abrir até uma champanhe para isso, em homenagem a sua pessoa. Porque, nossa, é maravilhoso. E depois disso, ela meio que ficou... Sabe aquela coisa, tipo, eu não tô perguntando se você tá bem. Porque eu não perguntei se ela tava bem. Não, pô, caguei. Eu não perguntei se ela tava bem. Eu não perguntei isso nada. Eu só disse, botou pra fora! Botou pra fora o negócio, melhorou. Depois de agora, hoje em dia, eu falo, e aí, já deu aquela choradinha básica, já fez não sei o que, ela até deu uma chorada, até fez um não sei o que, normalizou. O comunicar de que teve aquela emoção, de que não vai ter uma crise existencial, porque às vezes a gente só quer dizer mesmo que, que aconteceu, gente, a pessoa aceitar que aquilo aconteceu. Aí faz parte, você, mas aí quem tem um olhar mais sensível, né, já percebe mais. Então, tá tudo bem. Meu pai mesmo é uma pessoa que ele, quando ele chega, meu pai não é muito de se expressar no sentido de falar das suas dores, né? Adivinha quem é contemplada na vida dele? Pra me contar os dramas dele. Eu. Aí às vezes eu fico, pai, eu diz, né? Você sabe que eu quero saber dessa informação? Eu não tava muito feliz de saber. Não, mas escute. Eu fico, tá bom. Mas eu sei que de alguma forma ele não tem com que se expressar. Primeiro que é homem, ele é mais velho, né? Aprendeu muito cedo que ele que tinha que tomar conta de todo mundo, não ninguém tomar conta dele. Então, e ele é uma pessoa que tem muita gente que, né, que não é de falar mesmo, não fala, não divide, não faz, porque ele acredita que se ele falar, ele vai estar fazendo jogo de manipulação. Então ele fica na dele, não fala nada, calado vence, como a maioria dos homens, ainda mais numa faixa etária maior, né? Hoje em dia que a gente dá mais permissão para os homens de começar a se expressar. Aí meu pai chega com as crises existenciais dele pra cima de mim, porque veio, né? A crise existencial em pessoa, né? O fato de eu ter crises existenciais homéricas sempre. Todo mundo olha pra minha cara e fala, se tem alguém que vai entender a minha crise existencial da mais loucura possível, vai ser o Isa. Aí vem o Isa, eu acho que eu tô assim. E às vezes a Mary, Mary parece um pouco minha mãe, um pouco meu pai. Mary chega assim, Isa, eu fiz, oi. Eu acho, amiga, que é assim, 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 assim. Isso, se ela falou, nossa, ali foi a ponta do iceberg. Ah, o negócio ali é muito mais profundo. Eu finjo demência. Nossa, Mary. Uau. Ai, meu Deus do céu! Eu me expresso por ela. Ela fica, ai, se expressou por mim. Porque, né? Ela se expressou por mim. Ai, obrigada. Eu queria muito fazer esse drama, mas eu não consigo. Mas eu fico aqui, olha. Pouquíssimas palavras. Eu pego pouquíssimas palavras de ela e eu sei que ali tem toda uma questão profundíssima que até Mary falar. E olha que ela já... Eu sei que ela hoje, se esforça, ela já melhorou muito, mas é dela ser esse equilíbrio de Buda por fora e um vulcão a prestar a erupção por dentro. Mas olha que eu sou dramática também. Eu sempre digo, o meu drama saúda o seu drama também. Porque aqui na minha família, quando começa o drama, a gente fala assim, que a gente passa o troféu para a pessoa, né? Hoje o troféu do dramático vai para você. Ai, que delícia. Só que a gente normaliza isso de uma forma que, tipo, tá tudo bem a gente fazer drama também. A gente não pode ficar naquele sofrimento. Então a gente está normalizando, né? Foi a partir de quando eu virei terapeuta que a gente vai normalizando esse sentir. Tipo, meu filho caiu, eu digo para ele, tá tudo bem, você levanta, olha, se machucou, se acolhe e continua de novo. E aí as outras vezes que ele caiu, aí eu me peguei dizendo, nossa, você não cuidou? Mãe, você não disse que quando eu caí é só para mim olhar se eu me machuquei? Se eu não me machuquei é para mim me levantar e ir de novo? E aí eu disse, nossa, então, tipo, faz sentido a gente repetir e sentir aquilo que precisa sentir. Se ele for menino, existem certas características que, infelizmente, a gente não pode deixar que ele tenha. Se é só olhar e falar, ele tem que aprender a ter uma firmeza e exercer o masculino, que é mais forte um pouco, né? Essa característica de mostrar mais resistência. E, não, você disse que era só isso? Eu aguento. Por quê? Porque faz parte da natureza do homem
aguentar um pouco mais de porradinhas, nesse sentido físico, por causa da resistência deles mesmo. Pra gente vai sofrer muito, a gente tem um corpo muito mais sensível, um corpo muito mais frágil, não tem isso, é biologia. Então aí você depois fica, nossa, que legal, meu filho tá sendo um masculino saudável. Se fosse necessário emocionalmente, ele daria lugar. Mas não é. Que bom que eu também não vou ficar exagerando, porque a gente às vezes peca pela outra polaridade. De tudo ter que ter uma emoção envolvida. E na vida a gente não pode trazer só a emoção, porque a gente peca mesmo, né? Pelo que você sentiu ali. Nossa, mas ele não botou a emoção dele pra fora, gente. Como assim? Não, tá bom. Ele não precisou desse recurso. Então ele tá bem. Eu não preciso ficar estimulando sempre esse recurso nele, porque também cria um círculo de vício. Aí eu vou de uma polaridade que ninguém deixou me expressar, para trazer para o meu filho outra polaridade que ele tem sempre que se expressar. Eu fico, gente, que pessoa adulta vai ser essa que nunca vai ter um autocontrole emocional? Por isso que eu digo, para ser mãe, gente, é muita coisa, porque a gente tem que estar presente nesses pequenos detalhezinhos da criança que ora chora, e a gente acolhe, eu vou dizer, meu filho tá permissão para chorar, e horas a gente dizer, não, mãe, tá tudo bem. Que bom, então tá bom. Por dentro tu tá ali, meu Deus. E deixar ele se expressar, né? Ai, Jesus, mas tá tudo bem, querido. É isso aí. Tô com você. Aí é você que vai passar sobre terapia. Pra se terapeutizar depois. Mas não pode colocar isso na criança. E deixar ele se expressar da forma que eles precisam, né? Tipo, tem pais, por exemplo, eu era uma que não deixava ele expressar a expressão, não deixava expressar a frustração dele. E hoje em dia, a frustração dele é ir num canto e chorar. E aí, hoje eu deixo ele expressar, e aí depois eu converso com ele, né? O que ele tá sentindo. Porque a gente sente e tem muita coisa que a gente não consegue nomear desse sentimento. O que eu tô sentindo? Então, a gente precisa olhar para o que está sentindo também para saber, esse momento eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, e deixar isso vir, né? O resgate do sentir e das expressões é a gente aprender, inclusive, a nomear o que a gente tem. Às vezes a gente só acordou no dia, como a gente acordou com um boom de muita felicidade, a gente só acordou com um boom de muita tristeza. Obviamente que se isso fica decorrente por muitos dias, ainda mais se a gente for olhar que tem essa bomba emocional. Gente, que não é hoje? Ai, que dia do meu ciclo eu tô? Ai, entendi. Mas não entendi. Mas eu também não vou. O bom de ter um diário facilita, porque a gente se expressa ali através de palavras. Eu sempre também recomendo o diário eletrônico, que é criar um grupo com você mesmo para você se expressar, né? Ajuda muito, porque você às vezes não quer expor ali a fragilidade. E foi passos que eu dei, de ter o diário eletrônico, de ter uma almofada do confronto, onde eu coloco ali a foto da pessoa, eu boto ali a imagem do celular e eu falo o que eu tiver de falar. Que eu cuspo de uma forma muito... E eu vou pulindo aquilo para falar depois para a pessoa, se eu achar que é necessário. E isso me ajudou a ser uma pessoa muito melhor, né? Mas ainda assim, a gente tem que lembrar que por mais que a gente seja... A gente aprendeu a se regular e aprendeu a se expressar. As outras pessoas nem se olham. E quando chega você ali, falando, se expressando, ou tipo, um dia mesmo, eu lembro que o ano passado eu viajei, eu tava de TPM, eu só queria brigar com alguém. E eu estava na casa de outras pessoas. Aí eu fiz meu amigo, né, estava lá, né? Eu olhei pra cara dele. Ai, eu não sei porque eu tô assim, porque eu tô de TPM. E eu estou falando com você assim porque eu preciso falar com alguém. Ele do lado, homem. Ainda bem que ele era gay, gente. Ele é gay. E por que você está falando assim comigo? É porque eu estou em TPM, eu preciso brigar com alguém. Mas você tem que ser você. Ele, meu Deus, para de ser louca. Tipo, gente, a conversa não tinha nada a ver. Quem passava, escutava, eu fiz, meu Deus, dois insanos juntos. Deu 2 minutos, eu fiquei ótima. É da risada, gente, mas eu precisava botar pra fora. Da risada. Deu 2 minutos, eu fui pegar um copo d'água. Ele sentou,
gente deu as mãos. Disse, ai, amiga, muito obrigada. Eu precisava botar pra fora. Ele, Cururu, você é maluca. Eu fiz, eu sei. Mas eu precisava botar minha TPM pra fora. Ai, pelo menos foi com você que eu amo tanto. Ele, eu também te amo, Cururu. Mas da próxima vez eu vou dar na sua cara. Eu fiz, tá tudo bem. Eu vou fazer de novo. Ele, eu sei. Mas, É que precisa ser colocado pra fora, né? Até a gente ter essa presença de espírito, de saber que os nossos surtos não é por causa de nada, é simplesmente porque você tá no problema. É com você. Você tem que botar pra fora e falar com o outro. E ter o outro. Nossa, quando eu faço medalhinha pra mim, porque, nossa, eu ia surtar, eu ia perder a amizade, eu ia implodir internamente, porque não ia conseguir expressar. E achar que o outro não iria me aceitar. Achar que eu ia ficar diferente com o outro. Gente, se eu fizesse isso sem saber o que eu sei hoje, sem treinar as coisas que eu já treino hoje, né, de expressão, eu ia achar que meu amigo ia me odiar pro resto da vida. Eu ia criar cenários infinitos e além de que, nossa senhora, ele me trouxe para aqui, me fez viajar e eu fiz isso com ele. Como eu posso ser assim? Como eu posso fazer isso? A minha culpa. Faço isso, só faço, né? A gente pega e se açoita. Hoje não. E quando alguém também faz isso comigo, tipo, ai, me ignora. Eu lido bem também hoje em dia com o drama alheio. Né? Agora, recentemente mesmo, eu estava fazendo um curso e a professora simplesmente decidiu que não queria mais a mim como aluna. Tipo, ela nem me comunicou, ela simplesmente me devolveu o dinheiro e me bloqueou. Aí todo mundo, quando aconteceu, ela ficou meio chocada. Mas eu já sabia que ela era assim. Ela não é uma pessoa que ela sabe as finalizações dela. Ela vai finalizar, porque ela finalizou, né, gente? Bloqueando você de tudo, então você não tem contato mais com ela. Em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Que ela pudesse ter, que eu pudesse ter acesso a ela. Ela fez questão de eu não ter acesso a ela. Eu sabia que era uma pessoa que queimava pontos. Quando eu comecei a conversar com ela, eu já vi que ela é uma pessoa que queima pontos. Ela não é uma pessoa que ela sabe fechar. Ela queima pontos. Se é uma pessoa que ela queima pontos com todo mundo, eu vou ser o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Não vou. Se um dia ela acordar e simplesmente dizer que não quero mais conviver com você, ela vai queimar pontos. Eu vi ela fazendo isso com outras pessoas. Inclusive que ela dizia que ela dizia que era amiga dela. E ela falou, você é uma das minhas melhores alunas. Ela simplesmente acordou num dia e fez, agora deu. E deu mesmo. Aí, quando eu contei, né, as pessoas ficaram, meu Deus, então você não vai fazer nada? E eu vi acontecer. Eu podia retrucar, mas eu não vou fazer, eu vou respeitar ela. Porque se ela é uma pessoa que não vai adiantar de nada fazer alguma coisa. Eu não iria adiantar se eu pudesse. Por quê? Porque a gente fica querendo uma finalização. As pessoas gostam uma de ter explicação, né? um grande finale. E tem gente que gosta de causar. No sentido de eu vou fazer queimando pontes, porque a pessoa vai doer no final. Tem gente que as pessoas acham que pelo menos assim ela vai. Vou botar ela para pensar. No que? Nada. Eu só não queria mais. Exatamente isso. Eu só não queria mais. Porém, mas eu vou lá e vou fazer isso porque eu sei que essa pessoa vai ficar pensando. Existem pessoas assim, gente, tá? Né? As pessoas são assim. Mas essa pessoa não tava tratando você? Tava. E ela fez isso? Sim. E você fez o quê? Nada. E você não ficou triste? Não. Porque eu já conheci a pessoa. Eu me autoconheço o suficiente. Eu sou esse tipo? Não. Mas se for necessário, eu aprendi com ela que às vezes pode ser que seja necessário eu ter que agir assim com alguém. Porque ela me ensinou. Sim. Se aconteceu... Porque foi como ela sentiu, né, de fazer com você. Então pode ser que a gente também sinta em alguma maneira, né? A gente acha que a gente é muito especial. Gente, eu não sou especial. Ela faz isso. Ninguém é. Ela faz isso. Não se trata, como eu disse, não se tratava de mim. Ela contou um caso que ela fez isso com uma amiga dela. Ela contou um caso que ela fez isso com não sei quem. Ela contou um caso que ela... Gente, ela contou um caso que ela fez isso com 2 alunas antigas dela. Aí eu tenho que ter inteligência emocional. Se a pessoa tá fazendo isso com amigas íntimas, se a pessoa já fez isso com outras alunas, o que custa fazer comigo?
É o modus operandi. Aí é o que eu digo, você tem que saber onde você está e com quem você se envolve, porque às vezes, na maioria dos casos, 90% das vezes, não se trata de você, se trata da pessoa. E isso acontece também nos relacionamentos íntimos, né? Porque sempre daí a pessoa que foi ignorada, no sentido de que a gente acha que foi ignorada, aí vem o buscar o porquê que a pessoa fez isso, mas simplesmente a pessoa sentiu que não quer mais te ver e tá tudo certo. E às vezes, por isso que a gente precisa normalizar isso tudo. Eu escutei, né? Nossa, eu fiz isso. Mas como essa pessoa vai fazer isso e eu vou ficar ruim na fita? Porque a gente tem essa necessidade de ser a vítima, né? De ser... Não, eu nunca posso ser o algoz. Se eu tiver que ter um papel, não será o do algoz. E aí a pessoa ainda vai lá e fala, inflige em você aquela coisa. Você realmente ficou chateada comigo? Sim. Não quero saber de você. E dá as costas. E aí tem gente que vai criar outros mecanismos, gente. Vai inventar que você fez algo. Vai inventar de que não aconteceu nada. Ou porque não se trata de você. Se trata dela. E da fantasia que ela criou para ela. De que ela tem que inventar. Então, se eu já conheço a pessoa do meu fórum íntimo, que eu estou me relacionando, e eu sei que essa pessoa tem a necessidade de sempre achar que algo que aconteceu, ela não foi a responsável, mesmo a pessoa sabendo que foi, cara, eu vou ficar puta, eu vou ficar com raiva, porque a pessoa começou a contar uma história triste, colocando ela como a fofinha da história. Isso é maturidade. Eu não me sabe. Ai, mas não é certo. Gente, as pessoas não fazem o que é certo. As pessoas fazem o que é confortável. Eu, inclusive. É aceitar a vida como ela é, a né? Vida é independente de como ela seja. As pessoas estão expressando o que ela é. Eu fui contar com a professora pro meu amigo fez, eu vou atrás dessa professora, eu vou dar na cara dela, eu vou esculhambar ela, eu fiz amigo. Eu fiquei pensando em contar a você, porque eu não tinha com quem desabafar na hora, eu falei com você. Mas eu não tô sofrendo, eu só fiquei assim, assustada, porque eu vi tudo acontecer. Eu vou lá. Eu fiz, minha filha, não é pra você ir lá. E eu já superei isso. Tipo, aconteceu, vai fazer um mês, gente. Eu já superei o meu amigo, não, ele veio ontem falar comigo. Quem é essa professora? Ele já estava achando que essa professora era você. Eu vou lá, eu já quase escolhi uma pessoa errada. Eu fiz, menina, mas eu não pedi pra você escolher ninguém, garoto. Eu só contei pra você um troço. Eu achei a professora. Aí ele achou a professora certa. Ele tomou a sua dor, né? Ele pegou a dor. Essa coisa. E é porque ele não consegue dar conta de alguém rejeitando ele e de alguém pode estar supondo. Ele não consegue. Alguém está falando. Esse é o conteúdo dele, né? Gente, novamente, não se tratava de mim. Tudo bem que ele queria me defender, é bonitinho, mas não se tratava de mim, se tratava dele. Aí ele chegou, foi lá e viu. Ela está falando mal de você! Às vezes nem tava, gente. Às vezes até tava. Mas assim, a visão dele é tão assim que ele ia ver qualquer coisinha que ele visse. Assim, ela esbugalhou, falou de alguém, era da minha amiga. E a ira dele subiu. E ela está falando mal de você. Deixa ela. É o problema dela, não meu. Eu tô com minha consciência tranquila. Eu não tava nem mais lembrando dessa história, gente. Aí ele... Não, mas eu não pedi pra você... Eu sei que você é homem. Eu não pedi pra você fazer nada, viu? Eu não pedi uma solução. Aí vai da gente conhecer quem é homem, gente. O homem quer dar solução para as coisas. Ainda mais se o homem gosta da gente, gente. Mesmo sendo um homem gay, ele vai querer dar solução para as coisas, porque ele tem um masculino muito forte. Eu fiz, amigo, eu não pedi uma solução. Eu só disse para você. Aí eu fui amenizar. Eu fiz, quem passou fui eu, ainda tive que amenizar depois. Eu fiz, não, mas eu era uma pessoa forte. Depois que a gente começou a conviver, você me ensinou, de fato, é verdade, a me regular nas minhas emoções. Então, amiga, eu aprendi com você. É verdade, né? E ela é feia. E ela é feia. As feias fazem isso. É verdade. As feias fazem isso. Pessoas feias são assim. Ela não aguentou você por causa do seu brilho. Porque eu também sou insuportável, né, amigo?
Eu nunca vou dizer isso. Você já disse algumas vezes que eu sou insuportável. Mas não é o caso, Cururu. Ela não podia ter feito isso com você, meus amigos. Não se trata de você. É da Cururuzinha aqui, da Wizinha aqui. Eu não tô sofrendo. Porque eu já vi que quando aconteceu com ele, de eu fazer trabalho junto com eles, a cliente chegar falando mal dele, ele chega dizendo, mas falou de você também! Pra ficar na ira, os dois, ele... Mas disse que você era louca! Mas certo é que eu não sou, né, amigo? Eu sou uma pessoa que eu causo um pouquinho, né? Tô querido. E você vai fazer o quê? Nada. Deixa a pessoa falar. As pessoas têm o direito de pensar o que querem pensar sobre você. Isso também A gente tem o direito. O outro de se expressar. Mas Luísa, o outro tá me xingando. Tá, cabe processo, né? Que, claro, né? Dependendo da situação, cabe processo, cabe. Ou só é por causa que o outro acha aquilo. Tipo, minha professora que precisava queimar pontos. Ou que precisava, sei lá, falar mal, porque eu também não fiquei observando, gente, também não faço questão. De fato, não faço questão mesmo. Ou porque meu amigo precisa fazer o drama. Ou porque o outro que fez algo comigo, eu fui lá e bloqueei, precisa contar que é vítima. Novamente, todas essas pessoas, cada um reagiu de um jeito, mas nenhum se tratava sobre mim. As reações que essas pessoas tiveram baseadas nas expressões que elas têm com isso. E a vida não é perfeita. As pessoas não são perfeitas. E os outros têm o direito de expressar, mesmo não sendo de acordo com o que você colocou de ponto de fato, o que você achou o seu certo não é o certo do outro. Sim. Então, a gente também tem que perceber isso, porque faz parte da nossa maturidade. Claro que sim, no primeiro momento a gente começar a se expressar. Começar a dar nomes, começar a fazer, mas também dar licença e a permissão para o outro agir como tem que agir. Sem E ser o que precisa ser também, né? ser o que precisa ser, sem que isso nos afete, gente. Isso É por isso que a gente precisa ter a inteligência emocional e espiritual para aceitar tudo do jeito que ela é. Claro que no primeiro momento, como ser humano, a gente vai bugar, vai surtar. Porque a nossa vítima vai estar ali, a nossa autodefesa vai estar ali. Óbvio, não estou aqui para dizer que eu sou um ser humano evoluidíssimo. Muito pelo contrário, gente. Eu sou um ser humano nada evoluído. Que quando digo assim, gente, quem sou eu para dizer nada? Eu desejo que as pessoas tenham furúnculos na bunda. É porque a gente é ser humano, né? Eu acho que ninguém é evoluído a tal ponto, né? Todos os meus namorados sabem que eu desejei que todos eles tivessem uma constipação de 15 dias. Todos os meus namorados sabem que eu desejei que eles tivessem furúnculos na bunda deles, entendeu? Que pegasse uma frieira na cabeça, sei lá, qualquer coisa. Uma coisa muito evoluída espiritualmente. Você acha mesmo que uma pessoa feito eu, que diz na cara da outra pessoa, não se preocupe, qualquer coisa, se você tiver isso, fui eu que desejei. É uma pessoa evoluída, gente? Não. É o meu jeito de lidar com as situações e falar pro outro, olha, eu para lidar com isso, eu desejo mal para você. Ai, que graciosa. É a forma que você consegue lidar, né? É a forma que eu consigo lidar para também ficar ali, né? Enquanto uns bloqueiam, outros causam, outros brigam, outros se fazem de vítima, eu fico plantando na mente da pessoa coisas. Às vezes eu falo, não, mas só o fato da pessoa saber que talvez eu vá fazer isso porque eu incuti isso na mente dela, ela manifesta. Eu fiquei assim por causa dela. Eu fico, ai, que delícia. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Sempre tem os dois lados, né? O lado luz e o lado sombra. Ouvir me falar isso e vai dizer, meu Deus, que eu nunca quero conviver com ela. Deus me livre fazer alguma coisa pra ela. Ai, gente, eu sou de Cristo, ela não é. Xoxa, é? Sim, eu risco o corpo. Mas isso não se trata de vocês. Isso trata de mim. E também é porque a gente não normaliza. Tipo, eu penso no que você tá falando. Tipo, eu desejo isso, desejo mal para outra pessoa. Só que eu não consigo expressar porque, o que o outro vai falar, o que o outro vai achar de mim.
Então, daí reprime tudo aquilo dentro e, claro, eu posso não desejar tudo isso. Sim. Mas tem momentos que a gente deseja matar o filho, deseja matar o marido, deseja matar a mãe, por conta dessa ira que sobe, só que a gente não expressa porque, nossa, Julgamento social. como assim? Como Aí, assim eu tô querendo eu tô matar? dizendo que a internet é libertador pra mim, gente. Por quê? Porque eu falo isso aonde? Na internet, pra ficar salvo pra qualquer um, né? Aí, pra ficar salvo e ter acesso a qualquer um, conhecido e desconhecido. Aí, eu já vi extremas reações. Tem gente que acha graça, que acha que eu tô brincando. Tem gente que fica, meu Deus. Tem gente que fica com medo. Tem gente que vai ter de tudo. Tá tudo bem. Eu tenho que lidar com isso. Sim, vai ter muitas e a maioria das pessoas vai ficar, nossa, eu não vou mexer com essa ideia, não, porque essa é louca. Porque se ela tá admitindo isso que faz, imagino que ela não admite. Mas às vezes a pessoa que mais expressa, né? Que mais fala. É que como diz, cachorro que late não morde, né? Depende, Ou... né? Depende. É... Mas assim, a maioria das vezes eu não mordo muito, não. Eu ladro bastante. E essa é a minha forma de me defender. Eu vou ladrar. É na hora que eu for agir, eu sou uma pessoa muito calma. Eu digo pra vocês que quando eu sou muito clara no que eu digo, gente, assim, nas minhas expressões. Enquanto eu tô histérica, falando, brincando, desejando frangos na bunda, tá tudo bem, querida. Questão Tô de boa, né? por enquanto eu tô ainda lidando com aquilo, né? Ainda você tem o quê de importância, porque eu tô te desejando alguma coisa. Quando eu estiver calada, sem nenhuma expressão, aí sim, né? Uma pessoa que fala... É que a indiferença eu digo que é o pior sentimento, né? Para que uma pessoa possa sentir. Porque se sentir indiferente, nem amor e nem ódio. Porque se você sente ódio, você sente amor, porque é a polaridade. Isso. Então, se você não tem sentimento nenhum pela pessoa, então, tipo assim, é como se você não existisse para a pessoa, né? Eu sou, nossa, infelizmente, eu tenho um lado que eu consigo trazer. Por quê? Porque eu vim de uma coisa de poker face, de não expressar. É uma habilidade que eu não sei se foi natural ou se foi pela vida que forjou em mim. Provavelmente é natural, né? Porque a gente vai criando coisa que é natural pra gente, que cada um tem um mecanismo, né? Eu trago uma indiferença com você, meu amor, que tipo, você vai perceber. E eu faço questão de não é que todo mundo perceba. É que só você perceba a minha diferença. De tipo, tá num grupo de amigos, todo mundo conversando, eu falo com todo mundo, menos com você. E ninguém percebe. Mas você percebeu que eu não fez diferença. E a pessoa fica até incomodada e dizer, me olha! Causa! E a pessoa começa a causar. Tudo bom, querida? Amenidades, porque você tem que ter um jogo de cintura. A tal uma inteligência emocional ali bem... É isso que eu digo, eu estou com filho. Então, né? E isso é algo que para o ser humano, eu acho que o ser humano não consegue lidar muito com a indiferença. O ser humano consegue lidar com os extremos, consegue lidar com a rejeição. Claro, depende, obviamente, de quem é a pessoa. Né? Tem pessoas que certas dores, como ser rejeitada, vai ser o auge para poder... né? E geralmente eu acho que a maior dor que a gente sente é a que a gente projeta no outro. Então eu jamais quero ser rejeitada, eu vou lá e vou rejeitar o outro. Eu não quero ter indiferença, né? Então eu vou lá vou lá e projeto no outro, né? Então eu não quero sair jamais como algoz, porque eu tenho medo do terreno, eu sou descompensado, então eu tenho que me fazer de vítima. Então a gente não Acho que é por causa do medo do que a gente vai sentir quando vai ser rejeitado, o medo que vai sentir de quando a pessoa falar uma coisa que a gente não goste. E aí fica esse medo de sentir algo que você nunca sentiu. Ou que você sabe, é a mesma coisa quando você... Ou que você sabe é a mesma coisa. Que isso vai ser algo que para você é sua ferida de alma, porque todos nós temos. Eu até tenho um livro que fala sobre isso, que são as 5 feridas emocionais, que fala sobre a dor da rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, que de alguma forma
a gente traz todas elas. Mas sempre tem uma ou duas que sempre pega mais. E aqui fala das questões do corpo. São mais dominantes. No corpo, na idade, no que pode ter acontecido, às vezes, por um nascimento de um irmão, um nascimento, sei lá, o pai e a mãe foi trabalhar, você criou certas dores e você trouxe uma ferida, e a gente já tem uma base mais espiritual, e esse livro também fala um pouco disso, de que a gente, espiritualmente, se liga a certas dores de alma com certas pessoas, então a gente se introduz em certas famílias, em certos círculos, para que a gente coloque essa dor para que seja elaborada. Então, todos nós, por mais Buda que sejamos, sempre iremos trazer alguma dor da rejeição, da injustiça, da humilhação, que vai estar representada, inclusive, no nosso corpo. Esse livro ele é muito bom, gente. Comprem. Esse bobo aí. Ele é ótimo. Eu já fiz um curso sobre isso. Ele é ótimo. Que fala muito sobre isso, sobre essas questões dos sentimentos, das feridas de alma e como isso afeta a gente. Tá? E eu, para isso, até recomendo uma professora que ela fala muito, que é a Karina Rodrigues, do Instituto Ânimo. Que ela estudou muito sobre esse livro e ela criou programas, inclusive, falando sobre essas feridas e cura dessas feridas. É maravilhoso. Então, eu recomendo para qualquer pessoa para lidar, porque a gente traz, gente, a gente muitas vezes não se expressa, porque ninguém acredita que as nossas dores vai trazer um holoforte. E às vezes não, com toda certeza, tudo que a gente vê nessa vida, em todas as vidas que a gente vive, é trazer o holoforte para as nossas dores para que a gente cure elas. Né? De alguma forma, seja a expressão, seja a nossa ira, seja qualquer dor que a gente tenha. Eu tinha dor, eu me expunha muito, aí eu tive a dor de não querer me expor mais. Eu trago essa dor de não me expor. Mas onde eu tenho maior força é na exposição da expressão. Aí eu falo, gente, mas Luísa, é a sua maior dor? A exposição da expressão. Mas isso onde você é maravilhoso, porque quem olha pra mim fala, nossa, louca, nada. Essa aí nasceu se expressando. Sim, nasceu. Que a gente precisa criar habilidades, né? Mas eu me coloquei em situações, em famílias, onde me diziam que tudo que era errado era me expressar, de ser como eu era, por eu ser extremamente diferente da maioria das pessoas, ou não ter tantos filtros, né, gente? Porque o fato, às vezes, não é porque você é diferente, às vezes é só porque você não tem filtros mesmos que os outros colocam de barreiras saudáveis, né? Depois de um tempo você fica realmente, assume aquilo tudo, todos aqueles papéis, ou alguns não. E depois, o que você tem que fazer? Saltar todos esses papéis, confrontar tudo isso, e onde rege, como, né, você fala, a nossa maior dor é a nossa maior força. Então, quando eu chego aqui... É onde a gente retoma o poder, né, e para de se diminuir para caber no mundo do outro, né? Porque quando o outro não dê risada muito alta, porque, nossa, tá me constrangendo. E a gente vai se diminuindo. Não fala tão alto porque, tipo, todo mundo tá olhando. Então, a gente vai se diminuindo. Então, e quando a gente percebe que a gente pode falar alto, rir alto, se expressar da forma que a gente é, tipo, a gente não apaga mais o brilho de quem a gente é. Então, a gente brilha do jeito que tiver que brilhar, seja falando alto, seja falando baixo, seja, né, então, da forma que a gente é. Justamente, é por isso que eu digo que, por isso que eu trouxe a questão das dores, né, agora no final, da professora, do amigo, do outro que estava se fazendo de vídeo. Por quê? Porque essa era uma dor muito forte, das minhas expressões de dor, e também de observar o outro. Então, eu sou muito boa em observar as expressões do outro. Quando eu vejo que o outro está me bloqueando do nada, não se trata de mim, gente. Eu aprendi isso. Se trata da pessoa. Então, a pessoa tem essa ferida muito forte da rejeição, que ela precisa rejeitar o outro. Ela precisa causar no outro algo que nela dói. Porque não se trata de mim. Eu quero ver se dessa vez... Quando a gente não sabe lidar com isso também, aí a gente vai
vai ficando doente por conta disso, né? Vai gerando uma ansiedade ali muito forte, um síndrome do pânico, uma depressão, e aí tudo isso precisa desse autoconhecimento de si mesmo para você conseguir lidar com essas situações do dia a dia, né? Então, o dia a dia vai ter várias situações que, tipo, se você não estiver atento de quem você é, da tua verdade, não tem como você passar por aquilo de uma maneira mais leve e tranquila. Não que vá acontecer sempre leve e tranquila, mas você vai ter uma consciência maior do que você está passando, né? Porque você está presente para aquilo. E muitas vezes, quando a gente descobre a fraqueza do outro, a gente também fica tranquilo. Né? Então, assim, quando eu fico, não, eu sei que o outro tem isso. Pronto. Pronto. Agora eu já sei que se um dia, às vezes, a nossa psique é muito doida. Se um dia eu precisar fazer isso para magoar alguém, né? Ou porque a gente também não consegue ser muito amado. Eu sei que a fraqueza do outro é indiferença. Aí eu vou lá e vou ser indiferente a você. Eu já vi pessoas sendo indiferentes a mim, gente, do nada, porque também não se tratava de mim, né? Gente, eu tô ali super tratando a pessoa super bem. Eu vi que a pessoa nunca foi tão bem tratada como eu a tratei. Nossa, mas eu acolhi essa pessoa, essa amiga, essa nananã, desse jeito. Aí, depois eu descobri, as pessoas não estão acostumadas a serem amadas. As pessoas, né, não estão acostumadas. Na hora que foi, a pessoa ficou com raiva de mim. Por quê? Porque eu tava cuidando e tava tratando ela muito bem. Ficando com raiva, e eu já sabia que a defesa, olha, a gente já sabe, a pessoa avisa, a pessoa mostra pra você, antes mesmo da coisa acontecer. A pessoa é o tipo que dava indiferença. Isso é uma coisa que eu já tinha até experimentado, tinha feito em outros, mas nunca tinha experimentado assim, do nada, com alguém fazendo em mim. Eu falei, gente, essa me botou pra pensar. Porque uma pessoa te rejeitar, uma pessoa te abandonar, essa foi lá e meu Deus! As pessoas realmente fazem. E eu fiquei semanas pensando naquilo. Não porque estava doendo o fato da pessoa não doeu o ato. Mas eu ficava elaborando essa gente, mas o porquê? Depois eu parei e pensei que tudo que essa pessoa mais quer é que eu fique pensando, não. Porque ela está fazendo greve de silêncio. É a ligação, né? De alguma forma, ela quer causar em mim uma punição, porque eu fiz bem pra ela. Aí no dia, é que ela não sabia lidar com esse amor que você estava entregando, porque ela não estava acostumada, nunca passou por esse sentimento, e aí aquilo é novo e causa medo. Justamente o que foi que ela fez? Não, vou fazer um jeito dele, vou repelir, e não dá pra fazer. Aí eu fiz, meu Deus, mas o porquê? Aí até uma professora falou assim, as pessoas precisam que você, às vezes, pise um pouquinho na identidade emocional dela de forma negativa. Porque as pessoas não estão acostumadas a ser tratadas muito bem. Ainda mais se você já souber que essa pessoa tem um histórico de ter problemas. Né? Todo mundo tem, mas assim, de ter tido muitos problemas. Se você só trata ela bem, não vai dar certo. E eu tratei uma pessoa assim, que estava com problema de dependência química. E a gente, eu e uma equipe de uma parceria, a gente foi lá, fez a desintoxicação. Foi uma equipe multidisciplinar, de psiquiatra, e ela foi para uma questão mais espiritual. Então a gente foi lá, fez toda essa, né, uma desintoxicação pelas vias científicas e pelas vias espirituais. Então, ela foi muito bem tratada e tal. Mas, gente, se uma pessoa chegou para ser tratada de uma dependência química, essa pessoa realmente se odeia no nível, né? Foi muito bem tratada, ficou curada. Essa pessoa surtou depois que saiu do lado da gente. E começou a atacar a todo mundo da equipe. E principalmente a quem ela tinha contratado serviço. Inicialmente, ela entrou em contato. Ela saiu começando a falar mal da pessoa. Como é que pode? Mas eu tratei ela super bem. Eu fiz isso, eu fiz isso. Não se trata de você, se trata dela. Nesse dia, no ano passado, eu comecei a perceber que realmente as pessoas
fazem isso porque não sabem ser amadas. Mas uma coisa é um extremo, né? Você tá vendo a pessoa, né? Outra coisa é nosso dia a dia. Pô, eu tô tratando alguém que tá acontecendo, que teve isso, que teve aquilo. Ela se sossegou depois que todo mundo da equipe, ela causou tanto que todo mundo da equipe bloqueou ela. Porque aí agora pronto. Agora o ambiente estava seguro para ela, né? Eu posso falar mal de todo mundo, agora eles me odeiam. Que bom. Gente, energeticamente, para quem traz isso, dá pra sentir. Tipo... E quem ainda estava tendo ainda mais paciência era eu. Até que ela causou, que isso é desnecessário. Eu acho que eu não preciso passar. É que às vezes a gente precisa soltar porque não tá mais no nosso alcance, né? Amor, tá tudo bem, eu vou ter você. Gente, energeticamente eu sou uma pessoa aliviada. Porque agora todo mundo odeia. Eu não posso mais nem sequer voltar para essas pessoas se algo der errado. É que inconscientemente aquilo lá causa alívio e bem-estar para a pessoa, né? Porque ela não conhece a outra maneira de receber o carinho e o amor que vocês estavam dando para ela ali naquele momento. Sim, é por isso que depois disso eu comecei a olhar, né? Isso foi bastante importante. Comecei a olhar que não se tratava de mim, se tratava da pessoa. E eu comecei a perceber isso, claro, que isso é um caso muito pontual, né? Que a gente fica ali, porque o extremo causa uma estranheza na gente, a gente percebe dessa expressão, né? Do nem que ir embora de qualquer jeito que eu não dou conta, nem ser feliz. Pra gente perceber no dia a dia das pessoas. E aí, quando a gente ganha esse nível de consciência, gente, é tão libertador você perceber que não se trata de das pessoas. E você faz a sua parte, que você decide que você quer fazer e se expressar como você quer se expressar. Não mostra a sua fragilidade se você achar que não deve mostrar. O outro vai entrar em surto, porque como assim eu nunca consegui porque a gente é criado desse jeito. E chega no ponto da pessoa querer te machucar emocionalmente. E mesmo que queira, a pessoa está ali só trazendo as defesas dela. Por isso que eu digo, eu acho que é importante também se expressar. Eu acho que o outro, a gente tem que aprender a deixar o outro também se expressar. E simplesmente a gente tem que começar a aprender, e não é fácil, a gente aprender que nem tudo se trata da gente. E você escolhe quem você quer ser, baseado nisso. Então, o meu caráter é eu não falo mal de ninguém por trás de você, independente de qualquer coisa. Eu não posso falar bem de você mal como eu queria falar. Por quê? Porque é meu caráter. Então, eu não traio, eu não me traio. Não se trata do outro, se trata de mim. Ah, mas eu estou colhendo isso, não se trata. O outro não deu conta. Eu tenho que observar porque eu ainda estou atraindo isso, porque ainda entra em ressonância. Ou é para validar, a vida às vezes valida, sua própria alma valida dizer, você está realmente, isso é certo em você? Nesse pronto, porque a gente faz a proposição, a vida vai lá e mostra, é realmente isso mesmo? Apertando o botão para que você esteja certo? Ok. Ou não, se trata do outro, ou não, realmente não ainda nisso. Mas a partir do momento que a gente percebe que não, 90% das vezes não se trata da gente, se trata do outro. E quando a gente observa que a gente briga com o outro não está te dando atenção, é porque você queria atenção daquele jeito. Você fala, não, mas eu te dei atenção. Não deu, porque eu queria que fosse desse jeito. Então, você percebe que não se trata do que o outro está te dando a atenção que ele consegue dar. É o jeito como você recebeu, como você olha, como você projeta. E é óbvio que não é uma conversa assim que a gente vai do nada cair todas essas fichas. E foi a maturidade emocional para levar e essa inteligência emocional para levar até isso tem que ser exercitar. Onde você vai cometer a falha, né? Como escovar os dentes. Onde você vai
errar, que ótimo, sem perfeccionismo, onde você não vai dar conta, onde você vai se fazer super-herói, você vai ser uma vítima, onde você vai querer, sei lá, ser algoz de alguém, onde depois não tem que você vai dizer, não é isso, não quero isso pra mim. E aí você vai subindo, subindo, mas não adianta nada você passar por um processo terapêutico pra primeiro enxergar, a primeiro dizer que tá tudo bem, criar mecanismos práticos de como fazer isso e como enxergar isso no outro. Gente, não adianta só fazer processo terapêutico se você só fica ali sentada, confabulando internamente, você não vai pra vida. E só estudar e nunca trabalhar. Não fazer o que precisa ser feito, né? Porque senão é como diz, né? Eu tenho um monte de talentos, só que eu fico trancada no meu quarto. Como é que o mundo vai descobrir os meus talentos se eu não comunico para ninguém, não expresso isso para ninguém? Então, como que vão saber? Não tem como, né? Eu já fui assim, nossa, eu lembro, adulta já, eu lembro uma vez, eu estava sentada no sofá e eu vi isso, mas não fez sentido da primeira vez que eu ouvi, né? E a pessoa continua falando, mas assim, semanas a fio, verdade, né? A pessoa tem muito talento e a pessoa não mostra, né? Gente, como é que pode esse povo, né? Esse povo iluminado, esse povo aí, esse povo que traz esse negócio todo, né? E eu sem identificar, né? Aí teve um dia que eu tava sentada no sofá olhando pra internet e eu fiz um negocinho de nada de um post. Eu não tinha botado minha cara nas redes sociais, a professora já tinha dito. Né? Aí ela, eu fiz assim, eu olhando pro celular. Por que eu não faço assim? Poxa, cara, eu sou toda talentosa, eu sou toda maravilhosa, eu sou tudo isso, eu sou tudo aquilo, eu tenho tudo isso de talento. E cara, tipo, poxa, eu tava assim sentada sem fazer nada, gente. Poxa, por que ninguém me descobriu? Gente, a gente fica esperando um milagre, né? Tipo, eles vão me reconhecer assim. Mas não tem como saber se você não colocar, não falar para alguém, não comunicar na internet, você não fazer um vídeo ou coisas assim. E, tipo, não tem como. E estourar. É uma mentalidade extremamente produtiva. Eu fazia 1, 2 na semana e eu achava que, como assim? Tá ficando doido que as pessoas não sabem quem eu sou. Como assim, gente? Eu nasci, eu sinto que eu nasci para todo mundo me conhecer. Aí depois disso, né, que eu na hora eu lembrei. Eita, você tá sobre mim? Aí você fica, né? E doutor Paulo, querida, eu estou sendo imatura, estou sendo criança. Muitas vezes a pessoa se nega a enxergar, tá? Mas eu tive essa ficha. Nossa, gente, foi esse tapa na cara da minha cara, assim, eu fiquei... Não tinha como eu desver. Porque o negócio estava tão falando ali que eu não tinha mais como desver aquilo. Meu Deus. Mas aí, quando você não tem mais como desver, depois que você dá aquele, né? Ai, meu Deus, é bem assim, procura. Tá, e aí, o que eu tenho que fazer? Ser adulta, né? Ir lá e fazer o que você mesmo disse, o que precisa ser feito. Mas eu preciso ser feita só uma vez? Todas as vezes. E eu não vou poder ter preguiça. Eu não vou mesmo. Aí eu fiz um compromisso que mesmo me doei. Porque eu sabia que quando eu ia fazer as coisas, eu assim, meu corpo fica doente, gente, eu não tenho fé. Quando é uma resistência muito forte, vai pro físico. Mas aí eu falo, o autoconhecimento já me trouxe. Gente, eu fiquei gripada, quando eu comecei a me internet. A garganta foi embora. Eu me mudei. Nada. Eu fiquei com febre. Mas eu fiz. Eu não vou parar. Vai ser 1 ano disso. Eu vou fazer dar certo. Depois desse 1 ano, não da menina com 40 dias o negócio tava. Não vou parar. Com 6 meses eu já tava bem. Eu não vou parar. E eu ali, cheguei até estafa. 1 ano depois, fiquei doente, de fato. Eu fiquei tão. Aí você vai para um outro processo. Eu fiquei num vício tão grande porque estava dando resultado. Que eu fiquei fora de controle para outra polaridade. Fazer mais. Até que eu. E precisa ter um equilíbrio, né? Hoje. Quando é menos, prejudica. Quando é mais, também prejudica a pessoa. A pena eu inicialmente tentar. Claro,
tendo feedback de que a coisa estava funcionando, né, gente? Porque não adianta a gente só tentar, se nada tá fluindo. A gente percebe que o negócio não tá indo, alguma coisa, ou você tá fazendo errado, ou porque não é pra você mesmo, desse jeito. Como você realizou, muda a forma. E, nossa, quantas vezes eu não mudei a forma, o jeito? E, tipo, às vezes você quer ser o jeito do outro. E Sim. eu, É que tem a comparação, né? Ah, se ele tá fazendo e tá dando certo, eu vou fazer igual. Mas às vezes o certo dele não é o seu certo. Então, o valor do outro não é o seu valor. Então, por isso que precisa desse autoconhecimento. Ah, o que que eu quero? O que faz sentido para mim? O que que eu gosto de falar? O que que eu gosto de expressar? E aí, a partir dali, ter uma base, né? Senão não tem. Muito seguida por muitos terapeutas, e eu ajudo muitos terapeutas hoje em dia, né, pessoas que cuidam de outras pessoas, porque as pessoas falam assim, se deu certo pra essa louca, né, que xinga, que arrota, e que, né, que eu dei permissão para muita gente ser que precisava ser, né, porque eu sou muito fora da casinha, muito fora do cronograma, né, e do padrão que a sociedade impôs, né? Do padrão que a sociedade impôs, né? De reprimir. No meio holístico, inclusive no meio holístico, eu só faço, as pessoas geralmente são que nem você, né, Mary? Ai, às vezes eu queria muito pacato, muito tranquilo, às vezes eu tenho um que até destoa e fala muito, mas assim, eu sou fora da casinha, né? Hoje em dia eu sou muito melhor. Mas assim, eu chego, eu causo, quando eu vou ver, eu já tô atraindo tudo, todos, e todo mundo fica, meu Deus, se deu certo pra ela, pode dar certo pra mim. Aí que a gente fala, deu certo pra ela, eu já tô nessa fase, deu certo pra ela porque ela é muito fora da casinha. Então não vai dar certo pra mim. Pra você ver que cada um atinge de um jeito, né? Deu certo pra ela porque ela é desse jeito, então eu posso fazer do meu. Um pouquinho menos, só um pouquinho acima. Só um pouquinho assim, só um pouquinho assim. E muita gente fluiu desse jeito. Já que ela disse, então eu vou lá, eu vou fazer, né? Porque ela é minha inspiração. Ela disse que eu podia ser do meu jeito, então tudo bem, vai ser do meu jeito. Mas tem gente que eu já vejo que hoje em dia eu já tô atraindo as pessoas que falam assim, não, mas é porque você é desse jeito. Assim. Por exemplo, a Mel mesmo, eu falo, Mel, você vai fazer um negócio. Até que um dia eu tive que ficar doente pra Mel vir fazer esse negócio sozinha. Aí ela ficou em pânico, né? Mas eu dar a permissão de se eu for fazer acompanhada, vai ser legal, porque sozinha eu não dou conta. Até que ele vai falar, pegadinha do malandro, vai fazer sozinha. E foi bom. É que o universo nos coloca na situação que a gente precisa passar, né? Só que às vezes a gente fica naquele surto, não, eu não vou fazer, e aí acaba desistindo daquilo que faz aquecer o nosso coração. E ali foi o meu caso da semana que você trabalhou desdobrada para estar ali junto comigo, e eu estar fisicamente aqui na live. Não estava sozinha, né? Mas fisicamente eu estava aqui. É bom porque o fato de você começar a fazer as lives aqui, gente, a Mary Case eu não consigo dar conta da gente conhecida, mas eu consigo fazer para desconhecidos. Eu fiz isso com o TikTok. Eu sou louca, eu sei. Aqui aparecem zilhões de pessoas desconhecidas de uma vez só. A Mary faz no YouTube. E aí, de vez em quando, eu olho lá, ela tá lá ouvindo. Eu fico, gente, que linda. Não tá falando pra ninguém. Mas ela tá super confortável com a maré de pessoas espirituais que estão vendo ela. Eu fico, olha, gente, um mar de gente que ali falando só pra espiritualidade. Que coisa mais linda do mundo. Aí aparece um, aparece outro pra quê? Pra trazer o conforto que ela necessita e crescer o público dela do jeito dela, na velocidade dela, com o quinhão de energia que ela traz, né, para fazer o que precisa ser feito. E não é para ser feito. Aí seria muita audácia me dizer, você tem que fazer aqui, você tem que fazer acolá, você tem que fazer desse jeito. Não, gente. A liberdade que eu trago é vai encontrar a maneira mais confortável para fazer, né? E se você não se sente confortável em fazer, aí se tem um bloqueio, precisa ser olhado e tratado e acolhido do jeito que precisa ser. E aí, e fazer. E agora não tem como fugir disso, né? É viver a vida da forma que ela precisa da gente, né? Que é
viver a cada experiência da forma que for. A pessoa que se acha como você falou, eu sou assim, toda loucona e tudo mais, mas esse é o teu jeitinho de ser, né? Então, o meu já é diferente, é o meu jeitinho de ser. Então, da forma que você é a forma que você vai ser bem sucedida e feliz dessa maneira, né? Então, cada um vai ter uma forma. A Mary, pra me dar calmaria. Cada um é especialmente por isso que a gente veio nesse mundo, para equilibrar uns aos outros. Então, o que eu preciso também tem em você, e o que você precisa também tem em mim. E assim é com todo mundo. Tipo, o que eu preciso tem no meu filho, o que ele precisa tem em mim, o meu marido precisa de mim, eu preciso dele. E assim vira uma rede, né? Não tem como a gente fugir, porque a gente está todo mundo interligado e não tem como separar um do outro. E é com essas expressões que a gente veio para trazer. Com todas as pessoas, por mais que a pessoa tenha um desafeto, um desafio para você, de alguma forma, positivo ou negativo, né? Uhum. 1h30 de live já. Oi? 1h30 de live já. Eu falo, Mel, você está fora de controle, você fala demais, Mel. Vamos lá para nossa meditação. Tu quer concluir? Daí a gente... Por isso que eu puxei aqui a questão das expressões aí. A gente também zerou a questão das expressões. A gente trouxe todas as vias possíveis e não nada, gente. Tudo isso. Então, bora lá. Hoje você quer aplicar o reiki? Pode ser. É que eu vou fechar aqui a minha câmera porque tem barulhinho e aí eu vou colocar aqui e fixar. Isso. Aí. Porque geralmente eu não venho aqui para o Instagram, faço tratamento. Fica assim. Deixa eu ver. A pessoa sabe que tem live. Estamos aprendendo. Dá aula, já pode dar aula, Mary. Bora lá, eu vou desligar meu microfone que o meu cachorrinho começou. Vamos lá, pessoas. Agora a gente vai começar o momento de meditação. Colocar, de preferência, fica acomodado, sentado ou deitado de uma forma relaxada. Se possível, colocar os pés no chão, descruzar mãos e pernas para que as coisas fluam melhor. Vamos nos acomodar e sentar com maior tranquilidade, respirando profundamente. Inspira pelo nariz, profundamente. 1, 2, 3, puxando o ar. Segura a respiração no pulmão. Solta pela boca. 3, 2, 1. Sem respiração. Inspira novamente pelo nariz. Fecha os olhos. 1, 2, 3. Segura o ar no pulmão. 3, 2, 1. Solta pela boca. 1, 2, 3. Segura sem ar no pulmão. E vamos pela última sequência. Respira novamente pelo nariz. 1, 2, 3. Segura o ar no pulmão. Solta pela boca. 3, 2, 1. Sem ar no pulmão. Agora você já está mais relaxado, mais sintonizado com você mesmo. Agora você já consegue, inclusive, talvez sentir as batidas do seu coração. A gente vai relaxar. E tudo que a gente tiver, principalmente aqui nos ombros, se prepara, assim, sabe? Se relaxa, se solta. Solta, solta todo o corpo. Vai soltando devagar. Vai põe atenção nos pés. Deixa os pés relaxados, tranquilos. E aí
subir nesse relaxamento para a batata das pernas, todas aquelas travas, nós, vai soltando, soltando, leva a atenção para o joelho e vai soltando todos os nós, todas as travas. Agora, nesse momento, leve a atenção para as suas coxas, todas as dores fisgadas, todos os sentimentos negativos que possam vir agora para você, você simplesmente solta, leva a atenção para o quadril, e aí solta a bacia, leva a atenção agora para a lombada, aqui no cóccix. Sente que o seu cóccix está aí duro, parado, você simplesmente vai soltar como uma onda no mar, que você simplesmente vai deixar solto, fluido, né? Todas as conexões com as raízes. Imagina que tem raízes dentro desse, saindo do cóccix, onde você se firma junto com suas pernas perante e ancorando com o planeta. Então você está solto, mas ao mesmo tempo está seguro, pode se mover. Essas raízes energéticas que te energizam, para caso você não tenha nenhuma estrutura, a sua estrutura está interna. Subindo a sua atenção na região do umbigo. Solta como se fosse você estivesse abrindo um entrecheclé. Soltei a barriga, soltei o baixo ventre, soltei todos os nós, todos os cordões, tudo que me vincula. Estou me sentindo solto, liberto. Soltei toda a minha criatividade, soltei todas as minhas culpas, soltei todas as pessoas, todos os acontecimentos que me trazem culpa. E agora eu vou subindo, subindo em direção à coluna e levo a atenção para a direção do meu estômago. E aí todos os problemas de estômago você solta, como se fosse um cinturão amarelo assim, ó. Um raio, onde solta todos os medos, todas as angústias, tudo que me vincula à não expressão, aos medos de me expressar, aos medos de eu não conseguir digerir as coisas. Eu simplesmente escolho soltar, digerir de forma fluida, porque tudo em mim que eu não consegui falar, eu não preciso somatizar no meu corpo. E agora, com todas as minhas estrutura, eu levo atenção às minhas vértebras da coluna. Eu imagino uma mão na qual de alguém que eu confio fazendo uma massagem e alinhando todas as minhas vértebras, passando assim o polegar, colocando tudo encaixado no lugar. E meu corpo está relaxado, mas ao mesmo tempo parece que eu me sinto alinhado nas minhas posturas, nas minhas bases, nos meus limites. Vai ser fácil para mim agora. Eu levo atenção para o meio dos meus seios, ao centro do meu coração. Sinto os meus batimentos cardíacos. Sinto a minha amorosidade. Solto todos os rancores, todos os perdões. Aceito que a vida foi como foi. Me desvinculo, dissolvo todas as ligações negativas, todas as expressões não ditas, as que eu queria terem ouvido também. Eu solto toda e qualquer expectativa sobre o outro. Eu me perdoo e aceito como foi, como tinha que ser, e é como tem que ser, mesmo que isso tenha me causado algum tipo de dor e sofrimento. E nesse momento, respiro e sinto a aceitação, o meu auto-perdão, o meu centramento. Eu subo mais um pouco, levo a atenção para os meus ombros, eles ficam relaxados, solto todos os pesos, todas as mochilas que nas costas, todas as tensões, os nós de problemas alheios que não me pertencem. Nesse momento eu solto como se fosse uma mochila cheia de pedras. Em outro momento, se eu quiser, eu posso resgatá-las.
Mas agora eu simplesmente vou soltar todas as angústias, os afagos, tudo que eu trouxe de negativo. Leva atenção agora para os meus braços e todas as contrações dos musculares eu vou soltando. Leva atenção para os meus cotovelos e todos os nós vão sendo desfeitos. Leva atenção para o meu antebraço e todas aquelas coisas de separações mal vistas, mal resolvidas em mim. Eu faço as pazes, como eu faço as pazes com o meu próprio corpo. E agora eu relaxo os meus dedos das mãos, relaxo as minhas mãos, a forma como eu solto as coisas, solto o controle, solto tudo. Agora eu levo atenção para minha garganta. Solto, pego a língua, coloco aí, ó, bem encostada embaixo no maxilar, respiro e faço como se fosse soltar todos os nós, todas as energias que eu fui falando, de culpa, de estrutura, de perdão. Vai sempre soltar, vai sair pela garganta de forma fluida, sem precisar eu ter nenhum tipo de problema no meu esôfago, na minha garganta. Todas as palavras vão ser ditas de forma fluida. Eu vou ter consciência do que eu vou falar, vou ter amorosidade para falar e simplesmente eu vou conseguir, a partir de agora, me expressar de forma tranquila. Eu vou conseguir manifestar todas as minhas emoções de forma mais elaborada, levando atenção agora para o meio da minha face, eu desbochecho, meu nariz, se eu tiver assim com as minhas bochechas, né, vermelha ou com meu nariz com algum tipo de secreção, eu simplesmente vou soltar tudo isso. Não vou mais ficar me aprisionando em sentimentos e amarguras. Todo e qualquer zumbido de ouvido, eu vou soltar. Porque agora eu vou aprender a ouvir com um maior primor. Ouvir o que precisa ser ouvido sem isso me causar tanta dor e sofrimento, porque eu posso, porque eu sou adulta. Qualquer expressão nos meus olhos que estejam querendo doer ou lacrimejar, eu vou deixar fluir. Agora eu vou levar a atenção para o meio dos meus olhos, o meio da minha sobrancelha, para o meu terceiro olho. E simplesmente eu vou soltar todos os pensamentos, todas as criações mentais, todas as telas. É como se fosse uma fotografia que eu vou rasgar. Se como se fosse uma imagem de TV com todas as tragédias, todos os acontecimentos ruins que não me pertencem mais, eu simplesmente vou quebrar. Como se eu tivesse um taco de golfe e estivesse quebrando tudo isso que não me pertence mais. Todas essas fantasias e reinos e fontes que não me nutrem mais, que eu criei, só me trazem dor, e que eu estou pronta para soltar, eu simplesmente solto. Vou levar a atenção para o topo da cabeça, no meio da cabeça, e vou sentir uma luz linda, branca, fluindo em direção ao todo, subindo em direção à lua, ao sol, e encontrando a fonte, onde eu irei me conectar com a fonte principal. E agora, conectada com o ser maior, a minha origem, eu vou estar conectada comigo mesma. Eu estou pronta para soltar todos os vínculos, contratos. Eu estou pronta, relaxada, entregue. E a minha expressão, eu vou colocar na minha mente que a minha expressão é poderosa, que a minha expressão é permitida e que eu posso me permitir me expressar. Eu posso mergulhar mais fundo dentro de mim mesma e permitir que eu sou apta a me expressar em todas as formas corporais, linguísticas. Eu posso ir até dentro de mim mesma e me permitir me expressar
permitir que o outro se expresse porque eu vou aguentar. Eu posso simplesmente me libertar de todo e qualquer sentimento de agonia, culpa, medo, para poder simplesmente soltar a expressão de todo e qualquer sentimento. E agora, conectada com todo, conectada comigo mesma, eu vou contar de 5 até 1 e você simplesmente vai voltar de uma forma fluida, tranquila. 5. Eu estou voltando e a minha expressão volta poderosa junto comigo. 4. Eu estou voltando e ficando mais presente dentro de mim mesmo para ter a consciência do que o outro vai dizer, do que eu vou dizer. 3. Eu solto todas as coisas negativas que eu associei a me expressar. 2. Eu tenho consciência de todas as formas positivas e de benefícios que eu vim ao me expressar. 1. Eu volto presente para dentro de mim, dentro do meu corpo, e nesse estado de relaxamento, toda vez que eu quiser, eu estarei acessível, será acessível a mim. Agora respirando, eu vou agora sentir na ponta dos meus dedos, dos pés e das mãos, vou mexendo. No momento que for mais confortável para mim, eu posso abrir os olhos, me espreguiçar, eu vou acordando e retomando de uma paz. Sejam bem-vindos de volta. E aí, Mary, como é que você está? Mais relaxada. Mas eu senti. Ai, meu Deus. Eu senti bastante expressão, tanto que travou aqui, né? Uma raiva reprimida. Tipo assim, de que até eu estava conversando essa semana com meu marido. Ele olhou e disse assim, nossa, como você tem raiva de mim. Eu disse, em certos momentos eu tenho raiva de você, mas é porque eu te amo também. Senão eu não ia sentir essa raiva por você. Sim. E aí, só que eu senti esse medo de expressar a raiva. Hoje, eu senti esse medo que tem as pessoas com esse medo de expressar a raiva, de medo do que o outro vai sentir em relação do que você está sentindo. Então, não importa o que a gente vai sentir, mas o outro pode ficar sabendo também o que a gente está sentindo. Só que aí, como ele vai lidar com isso, como ele vai sentir, é ele que vai precisar lidar com isso, não a gente. Eu senti muito essa questão que você falou, mas assim, as pessoas não têm a estrutura para expressar e se sentindo culpada de querer expressar. Seja raiva, muito recentemente, porque eu queria expressar com você, o outro não me dá autorização, porque eu não me autorizo para. Eu sinto muito medo, eu crio muitos bloqueios e é pesado para mim ficar nesse sentido. E eu crio muito, assim, tipo isso aqui também. De sentimentos, assim, mergulhado dentro dos seus próprios sentimentos, das agressões. Mergulhado dentro desses próprios sentimentos e não conseguir se expressar e fica mais mergulhado ainda. E criando dentro da mente telas mentais do que poderia ser, de como poderia ser, de como poderia fazer diferente, de como eu poderia me expressar diferente, como é que o outro vai reagir a isso. Então, assim, a gente cria na nossa mente e vai instalando no corpo, como eu senti muito nos meus braços, como se as pessoas ficassem com medo de se separar por ser quem é. Com medo de se sentir ofendido, o outro se ofenda, mas eu estou me sentindo ofendida, mas eu não consigo expressar. É assim mesmo, gente. A gente fica nessa dualidade mesmo, é por isso que a gente volta energeticamente esses nós todos, traz mais tranquilidade. O fato de assim, no final tá falando assim, para você se permitir, se você puder, é um outro movimento do método Sedona, que você traz o seu inconsciente a permissão fazer esse sentimento e expressá-lo. Né? Quando a meditação solta e mais
suscetível a trazer para frente, né? Nosso inconsciente trazer para frente. Sim, e esse medo de ser é porque a gente sempre fica procurando o que a gente é, mas a gente pode ser tudo que a gente quiser. Em momentos a gente vai ser isso, em momentos vai ser aquilo, e aí não tem como a gente se rotular uma coisa só, porque a gente não é uma coisa só, a gente é várias coisas ao mesmo tempo. Só que a gente precisa acolher cada partezinha no momento em que a gente está passando e lidar com aquilo que a gente está passando. Então, se a gente se fechar, eu sou só isso, mas eu vou estar negando as minhas outras partes, né? Então, uma hora eu vou estar separada, uma hora eu vou estar integrada, uma hora eu vou estar mais recolhida, uma hora eu vou estar me expressando mais. Sim. Então, precisa, né, dessa integração. Eu sou o que eu sou, independente do que eu seja, né? Então, é aceitar essa parte e expressar todo o sentimento que vem e aprender a lidar consigo mesmo e com o externo, como você colocou, né, da secreção ali, que essa parte mais é como a gente lida com o externo, né? Chega a me faltar, Ficar sim, chega a me faltar o ar. As pessoas ficam mesmo sem curso de vida porque o medo é tão forte, né? Sim. E aí, isso vai criando memórias no nosso corpo, por isso, né, você disse, vai soltando os ombros, que eu senti bastante peso nos ombros, e essas memórias vão ficando no nosso corpo, que é onde a gente precisa liberar essas couraças que a gente vai trazendo. Sentir também a cabeça, que tipo, como você falou, do mental ali, é como se a gente criasse esses registros de memórias, que você mesmo falou, fotografias, e que isso fica na gente como registro de memória, seja mental, seja no corpo, seja no emocional. Então, por isso que o autoconhecimento e as terapias, limpezas energéticas espirituais, são bem importantes para conseguir dissolver tudo isso. Repetir as meditações são de suma importância, porque eu sempre gosto de fazer meditações guiadas, onde eu falo para vocês realmente soltarem o destino, e às vezes vocês não têm consciência do que está doendo. Doeu aqui, doeu ali, doeu aqui, doeu ali. Realmente, de alguma forma, você precisa ter uma permissão que alguém te diga. Tudo que a gente precisa que alguém te diga, a gente pode soltar, né? Tá tudo bem. Né? Sim, é isso aí. Mais alguma finalização para a gente estar fechando a live? Precisando, procura a gente nas nossas mídias sociais, que estamos sempre aí, a vários vídeos. Eu sou dessa. Pode estar ou falando contigo, ou falando comigo, ou falando com as duas, né? Como você disse, passando o Pix para mim ou passando o Pix para você. Não importa. Né? O importante é que você se olhe, se conheça e saiba lidar com você e com o mundo à sua volta. Então, independente da sua escolha e do seu ser. Gente, agora eu relaxei. Nossa Senhora, eu acho que eu tava com esse muco aqui, né? Que não era só meu. Desde a semana passada. Eu tava assim, tipo, agora parece que eu tô relaxada, real. Acho que pra mim agora a meditação tá funcionando. Que a Maria lançar. Dissolveu tudo junto, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado mais uma vez, Luísa. Foi maravilhoso. Hoje eu não vou falar em box, eu vou falar aqui para todo mundo, que é sempre maravilhoso fazer live com você, na companhia de todo mundo aqui. Eu também amo. Então, eu amo tudo isso, né? Antes eu reprimia tudo isso, mas eu sei, hoje eu admito para mim mesmo que eu amo esse contato, essa partilha que eu tenho, tanto com você, Luísa, tanto com as pessoas que estão nos assistindo. E aí, é maravilhoso. Muito obrigada a todos pela participação e até a nossa próxima live aqui e também no YouTube. Isso. Lá. Tá lá, tá maravilhoso o canal. O link é Mary, sei que você gostar.
Maravilhoso. Beijo, meus amores. Vou indo embora. Precisando. É só me chamar de novo, Mel. Só chamada. Tá bom, então. Beijo pra todo mundo. Beijo, Isa.